ok. Boa noite. Um grande axé para geral. Uma mesa aí virtual maravilhosa. Guilherme, nosso grande ouvidor. Flávio, rapaz, Flávio lá da nosso estudo de penal, né? E a grande Luciana Boatê. Nossa Senhora. Eu sou fã de todos vocês, não é brincadeira não. E o Rio de Janeiro merecem vocês, porque cada um de vocês, com toda certeza, são brilhantes no que faz. Justamente vem salvaguardar as injustiças que acontecem nos nossos territórios. Eu tenho vocês como grandes defensores nossos, tenho uma visão muito profunda de tudo aquilo que acontece de injustiças com a nossa gente, né? O pobre, a pobre, o negro, a negra, e os territórios periféricos e favelados. É muito ruim a gente continuar sempre falando sobre essas coisas. Gostaria tanto que nós pudéssemos estar falando de amor, de felicidade, de alegria, né? Mas, infelizmente, a gente tem que estar sempre falando de tristeza, como se não bastasse a pandemia, como se não bastasse esse negativismo, como se não bastasse esse genocídio. Puxa vida! E tudo contra nós, né? Tudo contra nós e contra todos. Mas nós somos fortes, somos resistentes. Nós temos muita gente forte também, bem mais forte do que a gente, que nos dão vitamina, que nos dão esta sustentação. E hoje a gente vai falar de mais uma injustiça, que é o que está acontecendo com o nosso companheiro Gustavo, que foi preso injustamente, já vai há mais de um ano aí, e a família, eu estive lá na casa da mãe dele, que infelizmente ela ainda não está conseguindo entrar, acabei de falar com ela agora. Ela vem de uma manifestação lá nas ruas, muita gente, muito legal, acabou de dar agora no repórter da segunda edição do RJ, muito bem colocado. Enfim, todo mundo revoltado com essa decisão arbitrária do judiciário, que condenou o Gustavo, mesmo sem provas, mesmo as testemunhas dizendo que não reconheceram ele. E o cara tá lá, gente, tá lá. Mas tá lá por quê? Porque é negro. Tá lá por quê? Porque é pobre. A gente precisa dar um fim nisso. Olha, eu tenho quase certeza que, antes de eu morrer, eu ainda vou ver esse levante. O levante de todos aqueles que sofrem muito. Porque nós temos bastante combatentes para descer os morros, descer as favelas e começar a buscar justiça. Não com um pedaço de pau, tacando fogo, nada disso, mas com muita inteligência, muita propriedade. Mas nós vamos adentrar, principalmente esses palácios da justiça, onde os juízes se consideram Deus do Supremo, e eles não são Deus do Supremo. Precisam ser fiscalizados, porque é muito fácil você, com uma caneta, condenar aqueles que eles querem condenar, aqueles que já nascem com a marca da suspeita. Mas nós estamos aqui para combater isso. E aí, nós temos inúmeros casos desses lá na ouvidoria da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. E quem pode muito bem nos falar sobre isso é o grande ouvidor. Posso dizer para vocês que, desde o momento que foi fundada aí a ouvidoria da Defensoria Pública, este é o maior ouvidor que todas as favelas, todos os territórios periféricos já conheceram. Guilherme Pimentel. Axé, meu compadre. Manda abraço aí que o microfone é teu, parceiro. Axé, Rumba. Obrigado aí pelas palavras, pela generosidade também da apresentação. Boa noite, Rumba. Boa noite, Luiz. Boa noite, Luciana. Boa noite a todas e todos que nos assistem. E quero começar prestando minha solidariedade ao Gustavo e a toda a sua família, né? Não é fácil para quem está preso, mesmo para quem cometeu algum erro na sua vida, né? Agora, para quem está lá por uma acusação de um ato que não cometeu, deve ser ainda muito mais difícil do que aqueles e aquelas que foram parar atrás das grades em virtude de um erro que tenham cometido. Então, o sofrimento é muito grande. A gente tem acompanhado, como o Rumba colocou aqui, inúmeras famílias que passam por esse tipo de situação
que passam por acusações injustas, condenações não fundamentadas, que passam por, enfim, processos judiciais sem provas nenhuma, né? Às vezes baseados apenas na palavra do policial que efetuou a prisão, em condições, inclusive, questionáveis, algumas prisões. Então, recentemente, a gente atuou muito no caso do Tiago, ali do Salgueiro da Tijuca, né, que foi preso durante uma troia em que os policiais envolvidos nessa troia, é uma prática ilegal feita para matar pessoas, ou seja, inaceitável essa prática, e os policiais, para justificar o primeiro erro, que foi ter realizado uma troia e ter atingido uma criança, cometeram um segundo erro, né, que é levar uma pessoa presa injustamente com uma falsa acusação para justificar esse primeiro erro. E aí, Rumba, no caso do Tiago, ali no Salgueiro, inúmeros erros se sucederam, né? Quer dizer, você teve o momento em que o policial prende e leva para a delegacia. Uma vez na delegacia, você tem o problema do delegado ou da delegada, que, ao contrário do que diz a lei, né, ao invés de fazer o controle de legalidade daquela detenção na hora de fazer o registro de ocorrência e decidir, né, se vai prender aquela pessoa ou não, essa delegada decidiu manter o Tiago preso ali no caso do Salgueiro, né? Logo na sequência, os familiares do Tiago pediram para falar, para serem escutados a sua versão, né? Não foram escutados. Os policiais acusavam o Tiago de ter atirado contra a polícia. Um familiar chegou a falar: por que você não faz a perícia na mão do Tiago para ver que não tem pólvora? E, na ocasião, a autoridade policial ele disse para a família do Tiago que eles estavam vendo muita série americana e que o que valia ali naquela delegacia de polícia era a palavra dos policiais que levaram o Tiago preso. Bom, essa situação completamente absurda, no caso do Tiago do Salgueiro da Tijuca, foi revertida rapidamente, né? Houve mobilização e, a partir dessa mobilização, houve a correção de um erro. Mas, ainda assim, Tiago amargou alguns dias na cadeia. Quando a gente fala do Gustavo, a gente está falando de meses atrás das grades, num processo completamente descabido, sem provas, sem nenhum elemento maior ali, mas ele foi condenado e agora a gente está falando de um processo de revisão criminal que a gente torce muito para que o judiciário tenha um bom senso e tome a decisão correta no dia de amanhã e solte o Gustavo. Liberdade para o Gustavo é uma campanha que já está nas redes sociais, que já está denunciando esse tipo de caso há muito tempo, mas a gente precisa lembrar que, além de torcer pela liberdade do Gustavo, e é muito importante que ele seja solto, o caso do Gustavo, assim como do Tiago, do Salgueiro e de tantos outros que a gente acompanha semanalmente aqui na ouvidoria da Defensoria Pública, eles representam muitos outros casos. A Defensoria, no ano passado, publicou uma pesquisa da coordenação criminal da Defensoria Pública, em que já denunciava as falhas de condenações derivadas do reconhecimento por foto, né? Uma prática que é muito superficial, né? Não tem densidade, não tem, enfim, não tem o que precisa ter para tirar a dúvida. E a gente precisa lembrar que, pela justiça brasileira, a dúvida deve favorecer o réu, porque é muito mais grave você botar alguém na cadeia que não cometeu nenhum delito do que manter solto alguém que cometeu, mas que você não tem provas contra. Então, me parece que os operadores da justiça brasileira se esquecem desses princípios básicos que a gente aprende lá na faculdade de Direito, né? Quando a gente vai estudar, a gente aprende isso, ou deveria aprender, esquece isso e vai simplesmente condenando. É uma máquina de condenações. E o resultado disso são as inúmeras injustiças que a gente vê, o resultado disso é o hiperencarceramento, e o hiperencarceramento da juventude negra, que a gente vê, na sua maioria, as pessoas que são levadas para as cadeias, né, são pessoas negras, reproduzindo uma prática histórica do Estado brasileiro de controle através da força bruta e das injustiças, controle das juventudes que historicamente foram marginalizadas e excluídas dos processos de cidadania. São os descendentes das pessoas que foram escravizadas no Brasil. E o Brasil ainda tem um passado a resolver,
um passado escravocrata, um passado colonial, que a gente precisa de muita luta pela liberdade dos Gustavos, que são presos cotidianamente, de muita luta para denunciar o racismo que fica acobertado nesse tipo de prática do reconhecimento fotográfico, dos algoritmos também, que muitas vezes determinam os reconhecimentos faciais pela tecnologia, né? Então, toda essa reprodução desse passado tenebroso que nós temos no Brasil. A gente também precisa lembrar que no estado do Rio de Janeiro, essa prática se consolidou também através de uma súmula do Tribunal de Justiça, que é a súmula 70, que determina abertamente que uma pessoa no Rio de Janeiro pode ser condenada baseada apenas na palavra dos policiais que o detiveram. Então, na verdade, a gente está falando de um problema só que ele se manifesta em diversos casos, sob diversos pretextos, utilizando diversas formas de legitimação. Pode ser um reconhecimento fotográfico, pode ser um algoritmo de uma tecnologia, pode ser uma súmula do Tribunal de Justiça, mas, no fundo, a gente está falando no hiperencarceramento da juventude negra e na incapacidade do Estado brasileiro de debater segurança a partir da perspectiva da segurança dos direitos e não da perseguição e da caçada de pessoas negras, que é o que acontece hoje no Rio de Janeiro. Então, a família do Gustavo, toda a solidariedade da Ouvidoria da Defensoria Pública, toda a minha solidariedade pessoal, nós torcemos pela liberdade do Gustavo e o que pudermos fazer, estiver ao nosso alcance, para fazer isso pelo Gustavo e pelos milhares de jovens que são injustiçados no cotidiano da justiça brasileira, nós faremos. Então, contem com a ouvidoria, contem com tudo que a gente puder fazer e tiver ao nosso alcance e que venha a liberdade logo do Gustavo, que merece estar nas ruas aí com a sua família, para comemorar e continuar a luta por outros tantos Gustavos que muitas vezes ficam esquecidos aí no cárcere. Muito bem, Guilherme. Como sempre, sabe as palavras, eu acho que esse é o grande caminho. Eu estou aqui ficando já um pouquinho mais feliz, porque a Lucia acabou de dizer que conseguiu a senha, e me parece que já já ela vai entrar aqui. Será interessantíssimo se ela puder entrar. Mas vamos que vamos dando sequência enquanto isso. Vamos chamar o nosso grande Flávio, parceirão, né? Mas antes disso, eu quero dizer o seguinte para vocês, gente, e todos aqueles que estão aí prestigiando essa nossa live. Eu sei o que é isso. Eu sei muito bem o que é isso. Eu já sofri isso. Já sofri isso assim, na cara, no peito, por dentro. Não é fácil, não. Você ser condenado injustamente, Nossa Senhora. Parece que o mundo desabou em cima de você. Por quê? Principalmente para quem prega muito, a solidariedade, o amor, que provoca realmente mudanças nos territórios, para favorecer aquelas pessoas que sofrem, e no final você recebe uma punhalada enorme daqueles que deveriam estar te prestigiando, te ajudando, te favorecendo, não, te condenam, não é fácil, cara. Então eu sei muito bem o que é isso na carne. Né, Flávio? Graças ao Nilo Batista, a gente conseguiu reverter tudo. Vamos lá, meu compadre Flávio. Manda um abraço. Grande Rumba, grande professor Nilo Batista, enfim, na sua defesa, na nossa defesa, na defesa, como o Guilherme bem falou, da segurança de direitos, né? Não o contrário. Saudar aqui meu nobre colega Rumba, um grande professor, sambista, poeta, que olha com olhos bem atentos e com muita sensibilidade essa questão de injustiça, né? Que a gente, infelizmente, atravessa e cada vez atravessa mais o que há, enfim, no epíteto que o Guilherme disse de segurança de direitos, né? Vivemos um momento quase de avassalamento de direitos, né, Guilherme? Um momento de todo e qualquer direito, não só direitos que visam coibir o excesso no poder punitivo, o excesso na punição sem freios, irracional, inconstitucional e ilegal contra a juventude
negra e pobre, mas também seu futuro, uma vez que lhe é privado o direito à previdência, uma vez que eles são privados também de seus direitos enquanto trabalhadores. E no processo, no direito penal, como bem você falou, Guilherme, da questão, né, de controlar as pessoas pobres da periferia, o direito penal ele tem servido, né, a esse triste fim. Cada vez, claro que estamos juntos no nosso levante, mas cada vez a coisa caminha para uma coisa pior, né? Tendo vista a tecnologia, os algoritmos que se permeiam de suposta neutralidade, mas quais são esses algoritmos? Para onde essas estatísticas vão levar, se não para o mesmo lugar que leva sempre, se não a criminalização da juventude pobre, da juventude negra, Guilherme? Não sei quem está ouvindo a nossa live, se tem a nossa formação jurídica ou não, mas é interessante levantar isso, que durante a história da criminologia, né, vários foram os criminólogos, né, esse nome que é uma coisa um pouco lato sensu, que é um criminólogo, um sociólogo, um demonólogo, uma pessoa que estuda o quê? Né? Foi pensado, o que se dá, né, nessas pessoas que cometem crimes, né? Quem são essas pessoas, por que elas cometem crimes? E o que se percebeu, na verdade, foi que é difícil dizer as razões pelas quais uma pessoa comete crimes ou não, mas é fácil dizer a razão pelas quais elas são criminalizadas. São sempre as mesmas pessoas e as pessoas que a gente chama de vulneráveis pelo conceito dos Zaffaroni. São pessoas que têm mais probabilidade de ir para a cadeia e essa probabilidade ele gera mais e mais probabilidade. Claro que essa probabilidade não é só uma questão numérica, não é um arbítrio, um jogo de dados que calhou que quem perdeu foi a juventude negra e pobre, né? Tudo isso é um projeto de destruição, né? Tem um professor muito querido, que é o Simas, ele diz isso, esse resultado do racismo, da pobreza, do fascismo, né, que se arvora mais e mais, ele é um projeto, né? E as pessoas se perguntam se o Brasil deu certo. Bom, para esse Brasil do fascismo, da miséria, da destruição, das colônias, ele deu muito certo, deu mais certo do que em muitos países. Porque o direito, Guilherme, aqui a gente está dizendo direito, o direito não corrobora essas coisas. O direito, ao contrário, né? O direito é a antítese disso tudo que está acontecendo. O direito, ele vem, mesmo nos países liberais, com a ideia de que não é possível prender alguém injustamente, né? Tem que se permear o mínimo de caminhos possíveis para que se possa o Estado privar a liberdade daquela pessoa. Da mesma forma, enfim, questões tributárias, etc. O direito surge para frear esse poder punitivo, essa avalanche, né, repressiva. E no caso do Gustavo, né, e evidente que eu não quero dizer o Gustavo é um exemplo, porque o Gustavo é uma pessoa que está sofrendo no cárcere, que a gente está fazendo movimentos, não só de conversas e de debates, mas também movimentos políticos em prol da liberdade do Gustavo, preso injustamente, como o Rumba disse, através de um reconhecimento frouxo, um reconhecimento falho, uma investigação pífia, como o Guilherme diz. Na polícia que deve se investigar, nada investigado. E aí é utilizado, ora, não temos como investigar, então serve a palavra da vítima, serve a palavra dos policiais. O Gustavo sequer foi ouvido na fase de inquérito policial, né? A maneira como negam o direito às pessoas começa por aí, é negar a própria voz. Qual a versão do Gustavo? O que aconteceu com o Gustavo? Isso é logo remetido ao fórum, né, em carreatas de processos que as pessoas sequer leem e já vão denunciando e pedindo a prisão e bota para frente. E aí, recebendo a prisão, vai o advogado, o defensor público ou qualquer pessoa que seja pedir a revogação da prisão. E aí vai o juiz e vai dizer: essas questões são questões de mérito, não são questões de prisão. E a prisão continua, meses e meses. A pessoa fica ali horas sem poder dar a própria versão. Como se não fosse do interesse da polícia também saber que Gustavo tinha recentemente passado
por uma operação de pneumotórax, que Gustavo, há vários laudos, dizendo que Gustavo nunca poderia ter tido o comportamento que a vítima diz que teve. Pulou da moto, saiu correndo, foi, pegou coisas, voltou, questão de segundos. É impossível pela ciência, é impossível pela medicina. Mas o que dizer com esses argumentos de médicos e cientistas com pessoas que estão apenas reproduzindo algoritmos, a máquina de continuar deixando as mesmas pessoas encarceradas, seja para controle social, seja por descaso, seja pelo que for. Mas a negativa em ouvi-las, ela é gravíssima, e isso tem que ser revisto. E o Guilherme disse muito bem, e a professora Luciana Boatê, que para mim é uma das melhores professoras, e fica aqui, enfim, é bom deixar registrado o elogio bom, elogio registrado. Uma pessoa por quem eu tenho profunda admiração, uma grande estudiosa, e eu acho que talvez foi a primeira pessoa que eu ouvi dizer, bom, o que a cadeia é feita? A cadeia é feita por pessoas pobres, presas com crimes toscos, roubos de pequena quantidade, tráficos de 10 gramas, coisas assim, irrisórias, condutas que não têm... quando se pensa em defender uma cadeia, todo mundo diz, mas é a questão do serial killer, homicida, que estuprou e matou 40 mil pessoas. Bom, esse serial killer está fora da prisão, porque quem está na prisão são pessoas que cometeram crimes toscos, pessoas essencialmente pobres. E é claro que isso não se trata da questão do Gustavo, mas só emparelhando essa questão que o Guilherme trouxe. O Gustavo tinha todos esses argumentos a favor dele, mas parece que para a polícia não é válido ouvir o Gustavo, não é válido ouvir o médico dizendo que não havia condições de o Gustavo ter feito o que a pessoa reconheceu ele muito mal por uma foto no Facebook, uma coisa que já é muito mais debatida, muito mais ultrapassada. O Instituto do Direito de Defesa entrou nessa ação revisional e disse o seguinte, trouxe vários julgados inteligentíssimos, que eu não vou saber explicar, só uma professora do nível da Luciana Boatê talvez consiga, julgados da Austrália, julgados dos Estados Unidos. O que disse o Poder Judiciário? Não há motivo para admitirmos um amicus curiae. Olha, o Poder Judiciário diz do amicus curiae que só traz uma petição, a gente não tem interesse em ouvir esses argumentos, a gente não quer ler, não importa, pouco importa o que tenha sido produzido sobre reconhecimento. Né? Pouco importa o que a ciência diga sobre reconhecimento, mas olha, reconhecimento, é difícil provar alguém que não quer conhecer uma coisa para dizer para ele como é que se faz um reconhecimento, sendo que conhecer já é uma atividade ignorada. Como é que ele vai reconhecer isso? Mas é claro que eu comecei a falar com tons pessimistas, mas o direito está aí. Né? A revisão está 3-3, esperamos amanhã um julgamento positivo, cada um comemorar a liberdade do Gustavo, que é também a liberdade de tantas, é a defesa de uma pessoa, a defesa de uma tese que traz com ela várias outras pessoas, traz com ela um movimento enorme. Como o Rumba estava dizendo, várias foram as pessoas que se pronunciaram favorável ao Gustavo, várias pessoas se pronunciaram favoráveis a esse debate, que tem que produzir um levante, como o Rumba falou, que atinja mais e mais pessoas. Enfim, era isso que eu tinha a dizer, ansioso aqui para ouvir Dona Elce, ansioso para ouvir a professora Luciana Boatê e o Rumba, que é uma pessoa que eu tenho super próximo do peito. É isso, eu estou feliz aqui porque, primeiro com as suas belas palavras, vem só engrossando esse angu aí que está maravilhoso. Depois de ouvir o Guilherme, está ficando recheada essa panela, que legal. Bom apetite para todos. Que bom ter vocês como amigos e como nossos defensores. Feliz também que a dona Elci está chegando aí. Família unida, família que reza unida, permanece unida. E vocês podem ter certeza que, a partir daquela terça-feira, que eu estive lá, vai fazer uma semana, eu também estou fazendo já parte desta família aí, a família dos injustiçados. Mas, olha, nós vamos modificar essa coisa, vamos sim, podem ter certeza disso, vamos modificar sim. A sobrinha dela está ali do ladinho, porque, tadinha, a dona Elci está assim, muito abalada, muita carga para ela que tem acontecido na vida, então ela chamou a família toda para ficar muito pertinho e está pedindo aqui para
a sobrinha maravilhosa ali, bonitona também, lá, a família bonita. Vai falar um pouco aí para a gente. É verdade. Na verdade, boa noite a todos, tá? Eu me chamo Elci Leopoldina, sou mãe do Ângelo Gustavo, que se encontra preso, vai fazer 1 ano, né, injustamente. E estou vindo de uma manifestação, né, que nós fizemos aqui no Largo do Machado, perto de casa. Estou um pouco rouca, muito emocionada, por isso que realmente está aqui minhas irmãs de coração e minha sobrinha. Essa é a Cássia. Boa noite a todos. Boa noite. Essa é a Andréia. Boa noite a todos. Boa noite. E essa é a Júlia. Boa noite, gente. Caso eu não consiga responder algo, com certeza elas vão responder por mim. Ah, tranquilo, tranquilo. Luciana, de mulher para mulher. De mulher para mulheres. Tá lá, conversa um pouquinho com a gente aí, com elas. Rumba, você não quer que a dona se fale primeiro? Eu acho que talvez antes de mim, não é melhor? Ah, claro que sim. Vocês agora têm o controle da nave. Manda brasa. Olha lá, dona Elci. Ah, sim! Então, como vocês sabem, né, a história do meu filho, ele foi envolvido num assalto em 2014, o nome dele, né, foi envolvido em 2014, e 1 ano após ele soube desse fato, né, que o nome dele estava envolvido, e para a família foi um choque muito grande, porque na época o meu filho já tinha passado por várias cirurgias, né, de pneumotórax, e no dia e no local desse assalto, o meu filho estava numa missa, em memória a um amigo de infância que veio a falecer. Estávamos todos reunidos, familiares, amigos, outros amigos, enfim. E aí, a partir desse dia, eu, como mãe, óbvio, corri atrás de provar que o meu filho não estava naquele local. E, assim, eu, como mãe, fiquei muito indignada, porque, na época, não teve investigação pelo delegado, nenhuma investigação, tá? Foram 6 elementos, 3 motos, à noite. E aqui, onde eu moro, a cada 100 metros tem uma câmera, e o delegado nem sequer fez a diligência de fazer uma investigação correta. Tá. Desculpa. Eu passo a palavra à minha irmã Cássia, por favor, Cássia. Não sei se eu vou continuar, não vou conseguir explicar bem ou continuar essa situação. O que nós da família estamos indignados? Porque se isso tivesse sido investigado lá no início, a gente não estava passando todo esse sofrimento até agora, e Gustavo não estava preso há 1 ano, gente. É um tempo que não volta mais, sabe? Ele está sem a filha dele, está sem a mãe dele, passou o aniversário dele dentro daquele lugar, que a gente sabe que é um lugar que ninguém, até quem tem culpa já é difícil viver, imagine uma pessoa inocente, sabe? É o que a gente se pergunta todo dia, como é que o Gustavo vai sair? Será que ele vai conseguir se recuperar desse trauma? Será que só por ser negro a gente tem que ser condenado? Ninguém se preocupa em buscar a verdade antes de condenar? Será que até quando a gente vai ter que viver isso? Né? Até quando a gente vai ter que viver essa situação? Vários Gustavos, vários Paulos, vários Márcios, e outras situações que a gente não consegue, sabe? E agora a gente está até agora, 1 ano, gente, 1 ano da vida de alguém inocente, entendeu? Eu vou só passar uma situação que muitos amigos me perguntam, você realmente acredita na inocência do Gustavo? Eu tenho por que acreditar, eu estava na missa, eu estava no dia, a gente estava reunido, entendeu? Então, para mim, é muito doloroso saber que ele está lá há 1 ano tentando provar que ele não fez nada, nem tinha condições de fazer. E a cor da pele está sempre envolvida nisso. Até quando? Não sei.
porque ele não será o primeiro e, pelo visto, nem será o último, né? Isso é que é muito mais terrível para a gente passar. Acho que ela melhorou um pouquinho. Se alguém quiser fazer uma pergunta para a mãe, tá bom? Eu quero passar isso porque eu conheço a mãe antes dela engravidar do Gustavo. Então, me considero tia mesmo dele, e a gente está nessa luta. E a gente não vai desistir enquanto não provar a inocência dele, porque a gente sabe até depois que ele sair, a gente ainda vai ter que provar e continuar dizendo para as pessoas que ele é inocente, porque ainda vai ter gente que vai dizer, será que ela mesmo? Depois de todo esse sofrimento que a gente está passando, toda essa luta. Incrível, tá bom? isso. Não, ele vai ter que provar. Luciana, Luciana, fica à vontade para falar com a dona Elci, por favor. Olá, boa noite, dona Elci, minha solidariedade à senhora, à família, Mas está rodando. que está passando por um momento muito difícil. Eu até queria fazer uma pergunta, assim, como que a partir dessa situação do Gustavo, como é que essa questão da visitação da família, eu acho que também fala ao mesmo tempo. Não está nem conectada. Você pede para desligar o microfone, por favor. Só um pouquinho, para te fazer a pergunta, e depois você liga, dona Elci. Como é que a família assim está enfrentando nesse 1 ano essa questão das visitas e da situação do Gustavo na prisão, né? Porque a gente acompanha de longe, mas é a família que está aí nesse cotidiano, né? Se a senhora pudesse falar um pouquinho sobre isso. Pode abrir o microfone. Ou eu posso falar também agora, depois a senhora volta. Não sei se quer responder agora ou depois. A senhora está ouvindo, dona Elci? Estou ouvindo. Então, fica à vontade. Ela fez uma pergunta. Fica à vontade. A senhora quer falar Eu não agora? ouvi a pergunta dela. Por favor, Luciana. A pergunta seria justamente como é que está sendo essa... Ela nem está aparecendo aqui para mim. Mas você está ouvindo? Não, Faz nem ouvindo ela. Faz você a pergunta para ela, acho melhor. Por favor, repita a pergunta. Como é que está sendo esse acompanhamento do Gustavo, da visitação da família, como é que ele está lá dentro, na prisão? Ok. Dona Elci, como é que está sendo esse acompanhamento do Gustavo e como está sendo para ele lá dentro? Como é que vocês estão vendo isso? Como é que estão vivendo esse momento terrível? Então, não é fácil, né? É muito, muito complicado, né? Viver num lugar daquele para ser humano nenhum, né? Ainda mais por um inocente, né? Pelo meu filho ser inocente. Foi bem duro os últimos meses, né? Ele lá dentro, mas hoje ele está, né? Numa ala que se chama Verdinho, né? Que ele trabalha a cada 3 dias e diminui 1. Ele divide uma cela com outro preso, mas antes ele sofreu muito. Ele ficava com 400, 500. Ele dormia em pé ou sentado durante 5 meses. Então, foi muito duro e traumatizante para ele, para mim e para a família inteira, né? Um garoto que, né, nunca vivenciou passar por isso, né? E ele está à base de remédios controlados diariamente, né? Inclusive eu também, a minha filha também, né? E é muito triste. Eu não desejo isso para ninguém, o que eu estou passando, né? E assim, eu só peço que isso acabe o mais rápido possível, que a justiça seja feita, e essa justiça vai ser feita amanhã, eu creio. É doloroso também pensar que a vida do meu filho está na mão de um desembargador. Depende dele amanhã. Então, mas eu estou muito confiante, sabe? Que nós vamos sair vitoriosos amanhã.
1h vai ser o julgamento dele. Posso falar, Rumba? Não sei como é que você está aí. Você está sem som. Não, com certeza amanhã ele vai sair dessa. É o que todos nós esperamos. Luciana, por favor. Bom, dona Elci, nossa solidariedade, não sei se a senhora está me escutando, mas e nossa torcida e nosso apoio para que amanhã efetivamente se faça justiça. Acho que é muito importante que a senhora saiba que a senhora e a família não estão sozinhas, né? Tem muita gente apoiando a campanha pela liberdade do Gugu, uma campanha que está forte, nós estamos aqui todas e todos em solidariedade à família e a ele. Acho, assim, primeiro saudar aqui esse momento, né, essa fala que eu acho importante, escutar o Guilherme, que traz toda a experiência da Defensoria, o Luiz Flávio também, que Oi, que a falou... Luciana já está falando? Porque eu não estou ouvindo. Já está falando. Eu não consigo ouvir ela. Eu vou conversar aqui com o Tais aí. Pode prosseguir, Luciana, por favor. Tá. E também aqui agradecer ao Rumba pela iniciativa de estar aqui trazendo esse debate, né? Rumba, que é uma pessoa, um grande lutador, uma pessoa que tem uma grande admiração pela luta, pela resistência e por estar sempre ao lado da justiça nas lutas que precisam ser feitas, né? Então, aqui, e também de poder estar escutando aqui a dona Elci, essa escuta dos familiares é muito importante. Ninguém sabe, a não ser a família, o que é sentir na pele essa injustiça de ter um filho justamente acusado, ter um filho justamente preso. Se já é difícil para as famílias terem filhos e filhas cumprindo pena, ainda que tenham praticado um crime, com muito mais, a dor é muito maior quando esse sentimento de injustiça coexiste com a tragédia que é o encarceramento, né? O que é a situação dos nossos cárceres, das nossas situações da nossa situação cotidiana nos fóruns da cidade. O que eu acho é que o Guilherme trouxe alguns elementos, eu queria acrescentar alguns outros, do funcionamento cotidiano que nós temos da justiça criminal, que é uma máquina de moer pessoas. Né? É um cotidiano de uma total separação, né, dos palácios com escadarias de mármore, com juízes vestidos de toga, com juízes que recebem altos salários, que têm toda a estabilidade, e também uma lógica policial, e aqui também são estudos e pesquisas que eu venho fazendo já há muito tempo, que mostram como que esse poder judiciário também se curva a uma polícia que não investiga. Em especial nos casos de tráfico de drogas, que eu vim estudando já há muitos anos, que a gente percebe várias acusações injustas desde o início, elas são levadas até o fim do processo, o judiciário não interfere. É como se houvesse uma chancela do judiciário à polícia, uma concessão de fé pública a depoimentos e a investigações, sem que se concretize mesmo que seria o papel do julgador. Né? A justiça ela não pode ser cega. Né? Essa imagem da justiça cega ela não pode existir, porque a justiça tem um papel de zelar pelas garantias, de zelar pela correta aplicação da lei. E esse caso é uma aberração, mas como este caso, são muitos que ocorrem todos os dias nos fóruns. São situações em que nós percebemos a debilidade da investigação da polícia, é uma polícia cartorial, que não investiga, que carimba papel, e também o que é o reconhecimento fotográfico, que vem sendo também levantado por várias reportagens e por várias situações, em especial em São Paulo, estão sendo denunciados muitos casos, o que é a fragilidade são dois tipos de fragilidade de prova que têm sido denunciados nesses casos, que envolvem diretamente racismo. Um é o reconhecimento fotográfico deficiente, fora dos parâmetros do Código de Processo Penal e sem serem confiáveis. E dois, são a palavra de testemunhas. Dizia um grande jurista,
que a testemunha é a prostituta das provas. Em que sentido, entre aspas, claro que ele está falando de outra época, né? Era no sentido de que a palavra testemunhal ela pode causar enganos. As pessoas erram, em especial, quando demora muito tempo a investigação. As investigações precisam ser feitas logo no início, no momento em que o caso acontece. Toda investigação que é abandonada e é retomada tempos depois, ela acaba impondo um risco de injustiça muito forte, porque os elementos ficam frios. Uma investigação tem que ser feita quando a prova está quente, quando ainda tem condições de descobrir a verdade, de que as pessoas lembrem do que aconteceu, ou mesmo, por exemplo, com acesso a câmeras, que hoje é uma ferramenta importante de investigação, possam ser requisitadas a órgãos públicos, a condomínios e a todo tipo de outros tipos de prova que nós chamamos de provas técnicas. O que aconteceu nesse caso, do que se percebe que houve uma condenação do Gustavo que transitou em julgado baseada numa palavra equivocada da vítima, que se confundiu e que fez uma pesquisa na internet e chegou a uma pessoa que nem era a pessoa que a tinha assaltado e chegou, por meio de uma busca na internet, a uma pessoa e ela foi lá e denunciou o que depois se descobriu e acabou sendo o Gustavo. E, por outro lado, tínhamos provas robustas, como a própria Dona Elcia que falou, e com várias testemunhas de que o Gustavo estava em outro lugar naquele mesmo momento e tinha acabado de se operar. Então, são realidades que não são compatíveis com uma condenação. Então, o momento pelo qual nós estamos hoje, amanhã é a continuidade do julgamento, né, está 3-3, amanhã tem um juiz que vai dar a sua decisão final, né, e é essencial que, em especial, não sei quem nos assiste, mas aqui estudantes de direito e também operadores, né, do direito, que também se atentem para essa realidade cotidiana de injustiças tremendas sendo feitas sob o aspecto formal de um processo judicial. E a responsabilidade que a gente precisa cobrar do judiciário para que exija provas, e exija provas técnicas. O que aconteceu nesse caso foi, a investigação não foi feita no momento correto, só se começou a investigar depois que o carro foi encontrado, e aí se encontrou um documento, que se chegou a uma pessoa que tinha adquirido aquele carro, já tinha sido vítima daquele roubo, e através dessa pessoa se chegou ao Gustavo, que não tinha nada a ver com a história. Então, a gente está aqui em solidariedade à família, também na luta por justiça, para denunciar que o judiciário não pode ser cego a essas injustiças, né? E a gente espera que esse julgamento amanhã possa dar à família uma resposta, uma tranquilidade e a justiça que a família espera. Destacando que nós estamos em sede de revisão criminal também. A revisão criminal também é excepcional, porque ao Gustavo não foi dada a oportunidade sequer de provar a sua inocência no trâmite normal do processo. Então, a situação é gravíssima, e eu, como professora de direito, como pesquisadora da justiça criminal, como crítica do sistema punitivo, né, tenho aqui a obrigação também de me somar a essa luta e de trazer esses elementos para que não só a gente consiga fazer justiça a Gustavo e sua família, mas como também para que essa justiça indenize Gustavo e a família por tudo que eles passaram, que a gente tem confiança que vai ser comprovado a inocência dele, mas também que se possa evitar novos casos. O grande desafio hoje, com cada caso de erro de judiciário que se descobre, é que a justiça e a polícia também aperfeiçoem seus mecanismos de investigação e de julgamento para que outros Gustavos, como muito bem colocou o Guilherme Pimentel, para que outros casos de Gustavo também não ocorram. E aqui também saúdo o Luiz Flávio, que trouxe elementos importantes também da crítica ao sistema punitivo que a gente precisa fazer. Se esse sistema punitivo, se ele não dá conta nem de tratar dignamente aqueles que efetivamente cometeram um crime, e a gente precisa ter essa crítica, esse abuso do sistema punitivo, esse populismo penal violento que atinge pessoas negras, pessoas pobres em especial, que a gente possa efetivamente conseguir a luta por justiça e criticar a prisão e o sistema punitivo para todos os casos, mas em especial a gente está aqui hoje para fazer justiça para o Gustavo. E dizer para vocês também que, acima de tudo, acho que Rumba falou isso muito bem aqui já, mas eu vou repetir, não podemos permitir, né, que o racismo continue a guiar esse sistema de justiça criminal sem que haja nenhuma resposta, sem que haja nenhuma apuração da conduta, né, de muitas investigações, de muitas atuações da justiça, que a única explicação para esse caso é racismo.
né? Os casos hoje que a gente tem de erro judiciário, os casos que a gente tem hoje de injustiça, de reconhecimento, não envolve pessoas brancas, envolve pessoas negras, envolve pessoas pobres. Então, é uma justiça classista que está praticando injustiça numa perspectiva racista, e isso não pode ser naturalizado nem tolerado. Então, minha solidariedade, e estamos aqui para somar, e amanhã estarei acompanhando também esse julgamento, e a gente vai torcer aqui para que Dona Elci e a família possam ter uma grande notícia amanhã e que a gente possa soltar o Gustavo. Ok, Luciana, muito obrigado. Belíssimas palavras. Eu queria comunicar aqui a todos que a Dona Elci acaba de passar muito mal aqui e ela está com a crise aqui de ansiedade, não vai poder continuar na live conosco, mas nós vamos repassar para ela o link do YouTube para que ela possa, com mais tranquilidade, amanhã, durante inclusive a vitória, ver que todos nós lutamos por essa liberdade tão almejada por todos nós. Dona Elci, desejamos que a senhora melhore, né? Fique nessa tranquilidade, que eu sei que é muito difícil, mas eu já disse, eu já passei por isso, a minha família também, mas superamos, porque nós somos fortes, somos resistentes. Falei sim que o bicho vai pegar, o couro vai comer, nós não vamos ficar calados, porque isso é uma prática do judiciário, dessa polícia que nós temos aí, essa política de judiciação das nossas gente. Então, vamos sim. Vocês vão ter a ideia de que agora, quando teve essa chacina no Jacarezinho, que eu botei a cara lá e mostrei a verdade, rapidamente eles tentaram bombardear a minha imagem na mídia para poder aviltar, querendo me criminalizar, como é a prática que eles usam, sempre eles usam isso. Mas se deram mal porque cada passo que a gente dá nessa sociedade, muita gente observa, porque os nossos passos são longos, não são pequenos, não, e percebem a nossa sobriedade, percebem a nossa esperança, percebem a nossa fome de justiça. Então, eu queria que cada um de vocês agora, nesse momento final, pudesse fazer as suas considerações, a começar pelo Fábio, vamos inverter a ordem, e terminando com a nossa primeira dama aí, né, junto com a Dona Elci, dessa live de hoje. E desde já vou agradecendo a vocês, tá? E o Portal Favela está aqui à disposição de todos, tá, Dona Elci? Pode utilizar, que a casa é sua, a ferramenta é sua, a chave já está sendo dada para a senhora, ok? E essa semana ainda vou fazer uma visita à senhora lá, tá bom? Vou lá levar aquele presentinho, aquele abraço. Vamos lá, Fábio. Valeu, Rumba. Ressoando aqui o que todos já falaram, ressoando aqui tudo, porque os grandes advogados do Gustavo também, que tiveram a coragem de impetrar essa ação revisional, que tiveram os olhos de ver para olhar essa situação da forma mais justa possível e corrigir essa injustiça, que para nós, amanhã, nós esperamos que seja essa grande vitória que estamos esperando. Mas temos em mente também que essa vitória não deixa de ser uma vitória com um grau de amargura, porque reconhecer que Gustavo está 1 ano preso por um crime que não cometeu, sendo que no mesmo lugar, na mesma hora, estava em outro lugar, porque foi comprovado, como a Dona Elci bem falou, como a professora Luciana também colocou, só que comprovar aquilo para quem não quer ver é muito difícil, né? Mostrar aquilo, mostrar a verdade para aquele que quer acreditar em preconceitos, acreditar em algo que não está ali, é muito complicado. Mas esperamos com tudo que há de melhor no mundo, que amanhã seja feita justiça, que seja corrigida essa injustiça enorme que alcançou o Gustavo e que essa correção ela seja uma avalanche de revisão de casos, não só de casos, mas também uma avalanche na revisão de reconhecimentos mal feitos, de práticas mal feitas, de justiça, que reforça não uma justiça, mas uma máquina de moer gente, como a professora Luciana falou. Queria deixar meu grande abraço para o Rumba, para a Dona Elci, para o Guilherme, para a professora Luciana. Muito obrigado, beleza. O meu nobre amigo Guilherme Pimentel. Vamos lá, Guilherme. Com a sua sutileza. Obrigado, Rumba. Agradecer o convite, tá? Parabenizar mais uma vez, Rumba,
pela iniciativa, parabenizar todo o Portal Favelas, né? Acho que vocês estão sempre trazendo aí os temas que precisam ser debatidos, que não podem ser silenciados para as redes, para que eles possam ser falados. Então, mais uma vez, aí minha admiração e a valorização desse trabalho que vocês desempenham, né? Sem comunicação popular, fica difícil a gente fazer os debates que o Brasil precisa fazer. Acho que a gente, como foi muito bem falado aqui pela professora Luciana, pelo Luiz Flávio, pelo próprio Rumba, pela dona Elci, a gente vive um processo de injustiça que tem uma amargura muito grande, né? E a gente, nesses momentos, precisa lembrar que o nosso país foi fundado a partir de ações criminosas, né? A partir, primeiramente, do sequestro, né, das pessoas negras, lá do outro continente para cá, para virem trabalhar forçadamente, sob a tortura, né? Então, a tortura como disciplinamento para esse trabalho, o próprio genocídio dos povos originários e daqueles que não se submetiam a esse disciplinamento, né? Então, extermínios, assassinatos e os processos de silenciamento, de censura. Nesse contexto, pessoal, o caso, primeiro assim, esse trabalho do Portal Favelas já é uma ruptura com um desses crimes originais, né, que é o crime do silenciamento. Então, não se permitir silenciar é muito, muito importante. E aí está de parabéns o trabalho que o Rumba e todo o Portal Favelas tem feito. Agora, no tocante ao caso do Gustavo, né, eu tenho vontade, sempre que eu vejo um caso desse, eu tenho vontade de dar o nome correto a esse tipo de prisão, né? Isso não é uma prisão, isso é um sequestro. O Gustavo foi sequestrado da sua família, foi levado para dentro de um cativeiro, onde é mantido à força, apesar de não haver nenhum elemento. E todos os princípios do direito brasileiro foram corrompidos a um ponto em que hoje a sua família precisa provar sua inocência. A gente tem um ordenamento jurídico em que acusa precisa comprovar sua acusação. Mas no caso do Gustavo e dos milhões de Gustavo Brasil afora, é o contrário. É preciso que a sua família prove a inocência, e não que quem acusa comprove a acusação. Então, Gustavo passou por uma série de filtros que não funcionaram para proteger os seus direitos. Primeiro foi do próprio policial que o prendeu. Segundo, do delegado que deveria ter feito um trabalho de investigação e não fez, e ainda assim remeteu ao Ministério Público uma acusação. Terceiro, do próprio Ministério Público, que como fiscal da lei deveria ter visto isso e ter se recusado a levar a denúncia à justiça. E quarto, da justiça e de todas as suas instâncias, que vendo um processo débil desse, ainda assim manteve o Gustavo na cadeia. Então, sigamos na luta e que Gustavo esteja livre amanhã, para que a gente se energize e lute pelos outros Gustavo que estão aí Brasil afora. Obrigado pela ouvidoria. Tamo junto. Valeu, com certeza. Queria comunicar a vocês também que a Comissão de Direitos Humanos da ALERJ, capitaneada pela nossa querida deputada Dani Monteiro, também está atenta. Iria participar conosco hoje aqui da live o Antônio, que é membro também desta comissão. Mas eu estou aqui também representando e quero já agradecer aí a participação jurídica da galera lá da Comissão de Direitos Humanos. Valeu, Dandara. Valeu, Dandara, Dani. É isso aí. Quero também agradecer ao Tais, que gentilmente teve que fazer esse trabalho aqui com urgência, que ele não estava cotado para trabalhar hoje. Tivemos que tirá-lo lá do seu lazer. Ele está prestes a ter um nenenzinho dentro da sua casa aí já. Mas, Tais, muito obrigado por isso, tá? Quero desejar a todos aqui uma boa noite. Todos vocês já têm a chave, por favor. Ainda tem que falar. Use e abuse. Agora, calma. Você que vai fechar. E vai fechar agora. O portal é nosso, o portal é seu, Luciana. Com você a palavra. Claro. Obrigada, Rumba, mas você é o nosso MC, você que vai fechar, e não eu. Eu estou aqui só colaborando com vocês. Mas obrigada. Eu acho que muita coisa foi dita aqui, foi um importante momento. Eu queria destacar também aqui a atuação dos advogados nesse caso, advogados e advogadas nesse caso.
Quando a gente fala que sem advogado não há justiça, e também toda a atuação da Defensoria, que tem atuado em vários casos também para tentar barrar essas injustiças. Nesse momento, a gente vê a importância do fortalecimento da defesa em casos como esse, em especial, né? E como esses acusados são hipossuficientes, são pessoas mais vulneráveis que acabam sofrendo com maior peso, né, a força da justiça. Dizer também que a gente espera que amanhã esse caso do Gustavo não seja mais um número, não seja mais um item na pauta, que é o grande risco da burocratização desse judiciário também. Ou seja, tem uma cara, o Gustavo tem um nome, ele existe, ele tem família, ele tem mãe, ele tem pessoas que estão sentindo a falta dele. E a justiça precisa atentar para a realidade das pessoas que estão sendo julgadas e não das capas dos processos, dos papéis, dos carimbos. Então, com isso, aqui também me somo nessa torcida para amanhã, parabenizar também aí o Rumba pela atuação da Comissão de Direitos Humanos também. Isso é uma questão de direitos humanos, sim, acompanhar esses casos, né? E a defesa dos direitos humanos é uma defesa de todos e todas e todes, né? Não existe direitos humanos só para alguém. Ou os direitos humanos, a gente vai lutar pelos direitos humanos de todas as pessoas, de toda a humanidade, ou a gente não vai ter direitos humanos para ninguém. Então, é essa luta cotidiana, incansável, né, na qual todos nós aqui, e a gente espera também poder estar fortalecendo aí essa família, apoiando Dona Elci, todos os demais parentes, que ela esteja bem, que ela receba aqui nossa solidariedade, nossa força nesse momento tão difícil, e, como a gente já disse, torcendo aqui para que amanhã tenha um resultado favorável e justo. Boa noite para todo mundo, obrigada pelo convite, Rumba, parabéns pela atuação sua, do Portal das Favelas, de todo mundo que contribuiu para que esse evento hoje se realizasse. Luiz Flávio, prazer estar contigo, Guilherme também, e beijos para todo mundo, boa noite, obrigada. Valeu, minha rainha, valeu mesmo. Dona Elci, melhoras para a senhora, porque amanhã será outro dia, amanhã será outro dia. É o dia da vitória, Dona Elci. É o dia da vitória, pode ter certeza. Salve, axé, a bênção e saravá! Axé, axé, axé para todo mundo, axé. Vamos lá, gente. Até amanhã, porque a justiça será feita. Aquele abraço.